Tant que l'héritier est enfant, quando o herdeiro ele fica sempre bebezinho pequeno, il ne diffère en rien d'un esclave. ele vai ser sempre escravo de alguém. Alors qu'est-ce que la loi de Moïse? Então, o que é a lei de Moisés? Écoutez très bien. Por favor, escutem o que eu estou dizendo. Premièrement, c'était les sacrifices. Primeiramente, foi os sacrifícios na lei de Moisés. Donc ces chrétiens Então, esses cristãos, allaient encore au temple pour sacrifier. eles pensavam ainda que eles precisavam sacrificar um animal para eles serem purificados. Qu'est-ce que la loi de Moïse? O que é a lei de Moisés? Le temple. Templo. Ces chrétiens étaient encore liés au temple. Esses cristãos aqui, eles ainda estavam ligados ao edifício. Qu'est-ce que la loi de Moïse? O que é a lei de Moisés? L'observation du Shabbat. A observar, a respeitar o sábado. Ces chrétiens étaient encore liés. Esses cristãos, mesmo se eles tinham reencontrado Jesus, ainda eles estavam adorando o sábado. Qu'est-ce que la loi de Moïse? O que a lei de Moisés dizia também? Sous Moïse, dans le temple, Com Moisés, il y avait 288 chantres. No templo haviam 248 adoradores, pessoas que louvavam. Tous lévites. Todos levitas, claro. Personne d'autre n'avait le droit de chanter à part les lévites. E ninguém tinha o direito de cantar, de louvar, a não ser se você fosse levita. Voilà la loi de Moïse. Então, isso era que a lei de Moisés estipulava. Et ces chrétiens étaient encore liés à ces choses. E esses cristãos estavam ainda ligados, eles respeitavam ainda essas leis. On leur disait, eles tinham ainda no pensamento, si vous ne payez pas la dîme, se você não paga o teu dízimo, vous serez maudits. você vai ser amaldiçoado. On leur disait, E as pessoas diziam para si eles, vous n'observez pas le Shabbat, se você não respeitar o sábado, vous serez maudits. você vai ser amaldiçoado. On leur disait, Então os líderes diziam para eles, Dieu était dans un bâtiment qu'on appelle le temple à Jérusalem. Deus só se encontra dentro de um edifício. Voilà comment ils étaient restés bébés spirituels. Então por isso que o autor tinha que falar de uma forma bem clara com ele, porque eles eram espiritualmente bebezinhos. Si vous lisez bien cette épître, E se vocês leem bem essa epístola, vous verrez que l'auteur vocês vão ver que o autor, fait une comparaison, ele faz uma comparação, un parallèle ele faz um paralelo entre la loi et la grâce. entre a lei e a graça. Il leur dit Ele diz que la première alliance que a primeira aliança, était charnelle. ela era carnal. Et cette alliance a vieilli. E essa aliança, ela envelheceu. Que Christ maintenant est l'agneau de Dieu. E que hoje Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. Il leur dit au chapitre 1er, E ele diz em Hebreus capítulo 1, Dieu nous a parlé par les prophètes avant. Deus falou com vocês através dos profetas antes. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Mas hoje ele fala através do Filho dele. Alors, beaucoup n'avaient pas compris. Mas os cristãos não entendiam muita coisa. Et honnêtement, Honestamente, Meus irmãos, amigos. hoje, vous aimez la vérité? vocês amam a verdade, não é? Prenez vos Bibles et commençons à vérifier maintenant. Então vocês peguem agora suas Bíblias, nós vamos verificar tudo na palavra. Eh bien, vous allez voir E vocês vão ver que nous faisons la même chose que les chrétiens d'origine hébraïque. que nós fazemos a mesma coisa que esses cristãos que viviam Le mélange de la loi et de la grâce. naquele momento. Então, porque nós misturamos as leis de Moisés com a graça. Posez la question à beaucoup de gens qui fréquentent les églises. Se você perguntar para as pessoas que frequentam uma igreja, Depuis 5 ans, 10 ans, que estão lá durante, já vai fazer 10 anos, mais de 10 anos nessa igreja, demandez-leur quels sont leurs ministères. pergunta para ele, irmão, qual é o teu ministério? Demandez-leur s'ils savent qu'ils ont le droit de baptiser. Pergunta para ele, você sabe que você tem direito de batizar alguém? Demandez-leur, mes amis, s'ils savent qu'ils ont le droit d'entonner des cantiques. Pergunta para ele se ele tem o direito, assim, você canta um dia, que você tem um canto no teu coração, você vai lá na frente e você canta? C'est grave. Irmão, é sério isso? É muito grave. Regardez, Olha, Moïse, c'était le temple. Moisés, o templo era muito importante para ele. Le Nouveau Testament, O Novo Testamento, le temple, c'est l'homme.
No Novo Testamento, o templo é o homem. Mais pourtant, Mas, portanto, des milliers de pasteurs vários pastores, investissent des millions dans des briques. eles investem muito dinheiro em edifícios, em cimento. Chérie, nous allons peindre l'église. Chérie, nous allons peindre l'église. Querida, tu imagina, nós vamos perder essa igreja aí. On ne peint pas l'église. Irmãos, a gente não perde igreja nenhuma. Nous sommes l'église. Nós somos a igreja. On ne va pas à l'église. Ninguém vai à igreja. Nous sommes l'église. Nós somos a igreja. Ouh là là, tu es de quelle église? Regarde les questions qu'on nous pose. Tu es de quelle église? A primeira coisa que as pessoas vão falar você é de qual igreja? Você é evangélico? De qual igreja você é? Ah, moi je suis évangélique. Ah, eu sou evangélico. Moi je suis pentecôtiste. Ah, eu sou da igreja pentecostal. Moi je suis des assemblées de Dieu. Ah, eu vou na igreja Assembleia de Deus. Vous ne trouverez aucune église qu'on appelle Assemblée de Dieu, baptiste et pentecôtiste dans le Nouveau Testament. E você nunca vai encontrar no Novo Testamento a igreja da Assembleia de Deus, a igreja batista e pior a igreja da pentecostal. Jésus dit, Jesus disse: je bâtirai mon église. eu edificarei a minha igreja. Alléluia. Amém. Regardez, Moïse, c'était le Shabbat. Prestem atenção quando Moisés falava sobre o sábado, depois de Regardez bien passar o des sábado. milliers de chrétiens chaque dimanche. E vocês vão ver que o sábado se transformou domingo para vários cristãos. Habillés bien comme il faut. Ele tem que ficar bem arrumado no domingo. Vous leur posez la question, vous allez où? Aí você chega e fala assim: ei, irmão, você vai aonde? On va voir Dieu. A gente vai lá louvar a Deus, enfim, vamos lá ver o Senhor. Mais Dieu habite en vous depuis. Ué, mas Deus não mora em você? Il habite en vous. Ele não mora em você? Et nous prions Dieu beaucoup le dimanche matin ou le dimanche. C'est un jour. E várias pessoas só oram o Senhor, só oram no domingo pela manhã. La loi. A lei. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, mais où est l'église de Jésus-Christ de Nazareth? Acho que vocês um dia se perguntaram assim mesmo, mas aonde que é a igreja de Jesus de Nazaré? De Nazaré. Regardez nos églises. Olhem a igreja. Le dimanche, No domingo, on va dans le bâtiment. a gente entra no edifício. Ceux qui fument, arrêtent de fumer. Aqueles que fumam, olha, eu tenho que parar de fumar porque tenho que ir para a Parce que igreja. Dieu est dans sa maison. Porque aqui é a casa de Deus. Alors nous avons quelqu'un qu'on appelle président du culte. E a gente tem sempre o presidente do culto. Lui, il a remplacé le Saint-Esprit. Ele substituiu o Espírito Santo. Il connaît tout son programme. Ele conhece todo o programa. Il prend le micro, Ele pega o microfone il dit aux frères et sœurs, e ele diz para os irmãos e as irmãs: bienvenue à la maison de Dieu. bem-vindos à casa do Senhor. Non, nous sommes, nous, la maison de Dieu. Irmãos, nós somos a casa do Senhor. Et puis après, il faut demander pardon à Dieu. E depois, então, nós temos que pedir perdão para o Senhor. Il faut se purifier d'abord avant de Nós l'approcher. temos que nos purificar antes de tocá-lo. Alors il y en a qui vont demander pardon sans savoir pour quel péché. E o pior é que o povo pede perdão, mas para que pecado? Et puis après, il faut invoquer le sang de Jésus E depois a gente tem que invocar o sangue do Senhor, de Cristo, pour être purifié. para se purificar. Et puis par la suite, E depois il faut invoquer le Saint-Esprit. nós temos que invocar o Espírito Santo. On le cherche. A gente vai procurá-lo. Alors ça fait 2000 ans qu'il est descendu. Faz 2000 anos que ele está na terra. Et que nous sommes déjà scellés du Saint-Esprit. E nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Alors bien sûr, il y a une sœur qui est beaucoup plus sensible que les autres qui va commencer à tituber. Ah, é claro que sempre vai ter uma irmã que é mais espiritual que a outra e ela vai começar a gritar, a chorar na sala, De l'Esprit est là. que o Espírito Santo está com ela. Et puis après, on chasse les démons. Depois a gente vai começar a expulsar os demônios. Et puis par la suite,
E depois, il y a le groupe de louanges. o grupo de louvor vai subir. Sans eux, on ne peut pas adorer, sans ces A musiciens. igreja sem o grupo de louvor não pode louvar. Jamais. Nunca. Ils ont répété la veille, Eles treinaram no sábado. ils ont écrit tous leurs chants. Eles já escreveram um programa, todos os cantos que eles vão cantar no domingo. Même les démons qui sont là, ils savent déjà, ils connaissent tout le programme. Até os demônios que estão na igreja, eles, eu sei o que eles vão cantar amanhã. Ils ont leurs feuilles. Então eles vêm com as folhinhas dele. Ça va durer 45 minutes à peu près la louange. Aí o louvor vai durar 45 minutos. On commence par Alléluia, Alléluia. E a gente vai começar a cantar Aleluia, Aleluia. Là, ça bouge un peu, c'est la louange. Então, quando a gente começa a dançar, esse é o louvor. Après, c'est l'adoration, chante tout. Então depois é a adoração. Então a gente tem que cantar bem devagarzinho. Et puis après, E depois, et s'il y en a un qui dit j'ai reçu un cantique, chut, e se por um acaso tem uma pessoa que recebeu um canto, não, você não faz parte do grupo de louvor. t'es pas dans le groupe de louange. Você não faz parte do grupo de louvor, então você não tem o direito de cantar, não. Où est la liberté? Onde que está a liberdade? Alors, par la suite, c'est le pasteur. E claro, depois vem o pastor. Vous allez le reconnaître facilement. E vocês vão reconhecê-lo. Quando você entra numa igreja, você o reconhece sempre. En général, il a costume et cravate. E claro que ele sempre está com uma gravata, um terno. Il a fait une école théologique. E às vezes ele fez uma escola de teologia. Pour votre information, Mas só entre aspas aqui, entre nós, irmãos. la théologie a été créée par Socrate. A teologia foi criada por Sócrates. D'accord? Et puis, Ok? on lui a appris la gestuelle. E claro, o pastor ele aprendeu toda a fazer vários gestos. Ele tem uma técnica. On lui a appris la rhétorique. Então ele tem uma técnica retórica. Et puis, il vient avec le sermon. E depois ele vem e ele vai dar a palavra dele. Le sermon O sermão, n'est pas biblique. o pior que a palavra dele, o sermão não tem nada a ver com a palavra. Ça peut vous choquer. Pode chocar o que eu estou falando para vocês esta manhã. Prenons vos Bibles. Mas se vocês peguem a palavra Trouvez-moi un seul endroit e vocês vão ver que em nenhum lugar da palavra où on a vu un pasteur faire un sermon. vocês vão ver um pastor pregando, fazendo um sermão, fazendo uma mensagem, dando uma mensagem. Avec sa feuille, Com a folhinha dele, claro. introduction, E na folhinha dele sempre vai ter introdução, sujet, o tema conclusion. e conclusão. Le sermon A mensagem, tire son origine du sophisme grec. essa mensagem, ela tem como por inspiração o sofismo grego. D'accord? Ok? Mes amis, je suis prêt à toutes sortes de questions. Irmãos, a gente vai falar como amigos. Je vous en Vocês supplie. podem perguntar e me parar quando vocês quiserem. Jésus ne va pas revenir chercher les religieux. Irmãos, Jesus não vai vir buscar os religiosos. Vous avez été sermonnés pendant des années dans vos églises. Vocês talvez tenham o cérebro lavado do domingo pela manhã. Le sermon A mensagem do domingo, a fait du pasteur la bouche officielle de Dieu sur la a terre. mensagem do domingo da manhã, o culto, né, faz que o pastor, só ele tem a boca de Deus para falar com a igreja. Et les chrétiens, des grandes oreilles. E os cristãos que vêm, eles têm que abrir bem as orelhas para escutar o pastor falar da palavra. Le sermon a tué la liberté dans l'église. E esta palavra, entre aspas, ela matou a palavra de Deus. D'accord? Amém? Les sophistes Os sofistas, étaient des Grecs, des débatteurs. eles eram gregos, né, de origem grega, então eles gostavam muito do debate. Ils avaient mémorisé par cœur E eles aprendiam de cor les vers d'Homère.
as lições que eles tinham que aprender. Et ils impressionnaient les gens à l'époque. E naquela época, quando as pessoas escutavam os sofistas, falavam: nossa, o cara é muito inteligente. Ce n'étaient pas les chrétiens. Eles não eram cristãos. Et c'est Aristote, E foi Aristóteles, un philosophe grec, um filósofo grego, qui donne à la rhétorique que dá a retórica, le discours en 3 points. o discurso em 3 pontos, como a gente disse. Le sujet, A l'introduction. introdução, o tema e a conclusão. Vérifiez dans la Bible. Se vocês verifiquem na palavra de Deus, Les prédications et les enseignements os ensinamentos e as mensagens, étaient sporadiques et impromptus. elas eram espontâneas. Elas nunca ficaram com introdução, tema e conclusão. Le Seigneur dit, O Senhor diz: quand vous serez devant les hommes, quando vocês estiverem diante dos vous homens, posez la question, e que você vai se perguntar: qu'est-ce qu'il faut dire? mas Senhor, o que eu vou dizer? Car le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ele Alors même, diz: o Espírito Santo de Deus falará através de vocês. où est le Saint-Esprit? E a gente pode se perguntar: mas então onde está o Espírito Santo? Nous l'avons chassé. Irmãos, On l'a chassé de l'église. a gente expulsou da igreja. Et on l'a remplacé par une organisation humaine. E nós o substituímos por uma organização humana. Mes amis, Amigos, écoutez, escutem bem. je croyais faire partie de l'église de Yoshua. Eu pensava antes que eu fazia parte da igreja de Jeová. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux sur cette réalité. Até o dia em que Deus tirou a cegueira dos meus olhos e Ele começou a me ensinar a palavra dele. J'ai parlé de ces choses aux amis pasteurs. E eu comecei como inocentemente a falar: amigo pastor, olha o que Deus me deu. Des érudits, Os eruditos mesmo, des docteurs de la loi. de não, pessoas que conhecem a palavra de Deus, Ils ont dit, mais c'est la vérité ce que tu dis, c'est la parole. e eles dizem: é verdade o que você está falando, é a palavra de Deus. Alors, Então, prenons Matthieu. agora eu convido a igreja a pegar o livro, a abrir no livro de Mateus, Chapitre 16. no capítulo 16. Mateus 16. Nous lisons le verset 13 au verset 18. Do versículo 13 ao versículo 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. D'accord? Amém? On continue. Então a gente continua. 18. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurados é tu, Simão Barjonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Écoutez, frères et sœurs, Irmãos, escutem bem. le Seigneur pose la question aux disciples. Jesus Cristo pergunta para os discípulos: Qui suis-je? eu sou quem? Quem vocês pensam que eu sou? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? O que as pessoas dizem, pensam quem eu Il y a eu sou? plusieurs réponses. E há várias respostas. Mais Simon-Pierre Mas Pedro, reçoit la révélation. ele teve a revelação. Tu es le Messie, Ele diz: tu és o Cristo, le Fils de Dieu. o Filho do Deus vivo. Regardez ce que Jésus va nous Filho dire. de Deus vivo. Et moi, je te dis E Jesus responde: que tu es Pierre. bem-aventurado és tu, Simão, pois também eu te digo que tu és Pedro. Mais avant cela, Mas antes disso, Jésus lui dit, ele diz a Pedro: tu es heureux, bem-aventurado és tu, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. porque tu
não revelou a carne e o sangue, mais mon Père. mas meu Pai. Pour votre information, Só para entre parênteses, l'Église est née a igreja nasceu, suite à la révélation que le Père a donnée à Pierre. ela nasceu porque Deus deu essa revelação a Pedro. C'est la révélation de Jésus-Christ É a revelação de Jesus Cristo qui donne naissance à l'Église. deu a revelação que deu ao nascimento da igreja. Donc l'Église n'est pas Église, E a igreja l'Église n'est pas l'Église não é a igreja, sans la révélation de la personne de Yoshua. nunca será uma igreja sem a revelação de Deus. Parce que c'est Jésus qui est le fondement de l'Église. Parce que c'est Jésus Porque é Jesus qui en est le fondement. que é o fundamento da igreja. Pierre reçoit l'éclairage. Pedro recebeu a revelação de Deus. Tu es le Messie, Você é o Messias, c'est-à-dire le roi. quer dizer, o rei. Et tu es le Fils de Dieu. E você é o filho de Deus. Alléluia. Amém? C'est très important de le savoir. Irmãos, é muito importante de saber essa revelação, de entender essa revelação. L'Église n'est pas née A igreja não nasceu parce que Pierre a fait une formation théologique. porque Pedro fez uma escola de teologia. L'Église n'est pas née A igreja não nasceu parce que Pierre était à l'université biblique aux États-Unis Pedro foi fazer uma universidade bíblica lá nos Estados Unidos, et qu'il a reçu un grand diplôme em que ele recebeu um diploma muito importante, ordonné par les hommes. que foi esses diplomas que são dados pelos homens. Non. Não, irmão, não. C'est parce que la Bible dit. Não é o que a palavra diz. Et Jésus lui dit E Jesus diz, que tu es Pierre, ele diz, tu és Pedro, Petros en grec, Petros em grego, un caillou, un petit caillou. uma pedrinha. Mes amis, Irmãos, la première vérité concernant l'Église, a primeira verdade com relação à igreja c'est que l'Église est composée de pierres vivantes. é que a igreja ela é composta de várias pedrinhas vivas. L'Église n'a rien à voir avec des briques. A igreja não tem nada a ver com os tijolos de um edifício. Regardez les millions d'argent qui sont investis dans des briques. Vocês têm a consciência de quantos milhões de reais são investidos em tijolos? Parce qu'on est formaté par la religion. Porque isso tudo é como se o nosso cérebro foi lavado. Vous me direz, mais oui, mes frères, il faut des bâtiments pour prier. Mas vocês podem dizer, mas irmão, mas então a gente precisa de edifício para orar, para irmos lá para orar. Je vous dirai ceci. E eu vou responder a você. Vous aimez la vérité? Se você ama a verdade, Vous aimez la vérité? se você ama a verdade, Vérifiez. vai verificar. Vous verrez que toutes les églises bibliques étaient des églises de maison. Se você verificar na palavra, você verá que todas as igrejas dos primeiros cristãos eram células de casa. Vous pouvez bien noter vos questions pour les poser tout à l'heure. Irmão, vocês podem colocar no papel aí uma pergunta, tudo, porque depois nós vamos nos questionar. E eu também vou questionar a igreja. Toutes les églises dans le Nouveau Testament, Irmãos, todas as igrejas no Novo c'était des églises Testamento dans les maisons. eram igrejas que eram, as reuniões eram feitas dentro de casa. Alors, à quel moment on a commencé à construire des bâtiments? Mas então vocês podem perguntar, mas então quando é que foi construída essa história de ter um edifício para ir à igreja? Lorsque le dernier apôtre va mourir, Jean, Quando o último apóstolo, o apóstolo João, morreu, il y a eu beaucoup de philosophes grecs há vários filósofos gregos qui ont adhéré au christianisme. que eles aderiram ao cristianismo. Et il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui sont rentrées dans le E christianisme. dessa forma as falsas doutrinas entraram no cristianismo. Et par la suite, Constantin va convoquer le conseil de Nicée en 325. E Constantino vai então fazer ao conselho de Niceia. Et c'est lui qui va être le père ou le premier à construire des bâtiments qu'on appelle église. É ele, Constantino, o primeiro homem que vai construir um edifício e dizer, aqui é a igreja e é aqui que nós temos que nos reunir. Et il les construisait sur les ossements des chrétiens morts. E o pior ainda, irmãos, é que eles construíam essas igrejas, mas embaixo, então no sótão, há muitos crentes que foram mortos
Porque E eles se- eram perseguidos, então eles morriam embaixo Se no bâtiment- sótão dessas casas. Ces bâtiments étaient considérés comme sacrés. E esses edifícios eram vistos como edifícios sagrados. Je veux que vous sachiez, Eu gostaria que vocês prestassem Que muita le- atenção le- no que eu estou falando. le plan de Dieu, c'est l'homme. O plano de Deus é o homem. Dieu investit dans l'homme. Deus investe no homem. Alléluia. Amém? Que c'est les hommes qui vont partir à l'enlèvement. São os homens que vão subir, que serão arrebatados. Les bâtiments seront détruits. Todos os edifícios serão destruídos. Et c'est terrible de voir combien de chrétiens sont négligés par des apôtres aujourd'hui, des prophètes. E é triste de ver que quantos cristãos eles são enganados por, entre aspas, apóstolos, profetas. Pierre dit, Olha o que Pedro diz. et vous-même comme des pierres vivantes, E nós mesmo como pedrinhas vivas, bâtissez-vous ele diz, nós vamos nos edificar uns aos outros, pour former une maison spirituelle. para que nós possamos criar uma casa Il espiritual. ne parle pas d'une maison physique. Irmãos, ele nunca falou de um edifício físico. Satan est venu avec la contrefaçon. E aí é que Satanás entrou para fazer para colocar as falsas doutrinas. Il nous propose des maisons physiques. E ele diz, não, construam edifícios. Les maisons physiques, c'était le temple sous la loi, sous Moïse. Irmãos, na época da lei, então o edifício físico era o templo. Jésus dit à la femme samaritaine, Mas Jesus disse à mulher samaritana, l'heure vient et elle est venue. e a hora chegou, L'heure vient et elle est venue e a hora chegou, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en e os vérité. verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ce n'est plus à la montagne de Samarie ou à Jérusalem dans le temple. Não é mais na montanha, não sei da onde, lá num outro lugar. Vous allez aux États-Unis, Se você vai aos Estados Unidos, vous allez voir des grandes cathédrales. vocês vão ver as grandes catedrais. Et les hommes pensent E os homens pensam que Dieu est honoré. que Deus, como eles honram a Deus com esse edifício. On a l'impression que Dieu est américain. E às vezes a gente pensa que Deus é americano. Não é verdade? On va aux États-Unis, A gente vai aos Estados Unidos, on copie tout ce qu'il y a là-bas. aí a gente fala, vou copiar tudo quando eu voltar ao Brasil. Et on amène ça au Brésil, Eu vou copiar tudo isso no Brasil. en France, Na França, en Afrique. na África. C'est comme si Dieu était, mes amis, vivait en Californie. É como se você quisesse ver Deus, vai lá para Califórnia. Ele só está lá, ele mora lá na Califórnia. Dieu n'est pas américain. Deus não é americano. Nous devons revenir à la parole, frère. Irmãos, a gente tem que verificar o que a palavra diz. Combien de chrétiens dans nos églises Quantos cristãos nas vossas igrejas qui ont des ministères, que têm ministérios, qui sont apôtres, prophètes, docteurs, são évangélistes, apóstolos, profetas, evangelistas, qui doivent être formés que têm que ser formados, et envoyés en mission que devem ser enviados em missões, avec la vision des bâtiments? mas com a visão do edifício, On enferme tous ces gens et ils sont morts. e a gente coloca todo esse povo dentro desse edifício e a gente vai asfixiá-los, nós vamos assassiná-los. On n'a pas reçu la mission Nós não recebemos a missão d'enfermer les gens dans les bâtiments. de matar ninguém dentro de um edifício. On a reçu la mission de former les gens Nós recebemos a missão de formar as pessoas dans les maisons où l'on fait la communion dentro das casas onde a gente pode ter comunhão, por exemplo.